Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem na mão um material que, para quem gosta de futebol e de números, é um prato cheio. Com certeza. É o relatório de validação Footstats da 15ª rodada da Liga NOS. E a nossa missão aqui é simples, fugir do óbvio, né? Não é só olhar o placar de 3-0 e falar, o favorito ganhou. Exato. É entender o que aconteceu por trás, nos detalhes. E o relatório já começa com uma provocação que eu achei, assim, genial. O custo da eficiência. Sim. A ideia é que, às vezes, ser bom demais, ser eficiente demais, pode criar uma armadilha para as previsões. E é isso que a gente vai desvendar. Exatamente isso. E essa rodada foi um laboratório perfeito para essa ideia. O relatório identificou dois comportamentos que bagunçaram o coreto, digamos assim. Certo. O primeiro, que eles apelidaram de monogestão, é aquele clássico. O time faz 1-0 e depois basicamente senta em cima da bola, sabe? Administra o jogo até o fim. O famoso cozinhando o galo. Isso. E o outro é o fator sniper, que é o time cirúrgico. Precisa de 2, 3 chances para fazer 3 gols. O efeito prático desses dois cenários é o mesmo. Eles destroem as métricas de volume, como escanteios, finalizações. Ah, entendi. E é aí que a análise fica interessante de verdade. Boa. Então vamos direto para o campo, porque os exemplos são muito claros. O primeiro é Alverca 0, Porto 3. O título que o relatório deu já conta metade da história. O conforto do favorito. Já entrega tudo, né? Mas espera aí, deixa eu ver se entendi. O modelo previu uma vitória do Porto, o Porto foi lá e ganhou de 3-0. Onde é que está o erro aí? Para o apostador comum, isso parece um acerto completo. Essa é a pergunta de ouro. E a resposta mostra a diferença entre uma análise superficial e uma análise profunda. O modelo cravou o vencedor, acertou o handicap de gols. Nesses mercados principais, foi um sucesso. Ok. O problema apareceu onde a gente menos esperava, nos escanteios. O Porto teve 60% de posse de bola, um domínio absoluto, mas o relatório usa um termo perfeito, posse estéril. Posse estéril. Era aquela troca de passes de lado, sem profundidade, sem intenção real de agredir. Sabe quando o time já está satisfeito? Foi exatamente isso. Entendi. É aquela posse de bola para gastar o relógio, não para criar chances. Exato. E a grande lição que o relatório tira disso e que vale para a vida é: posse de controle não é igual a pressão. Um time gigante como o Porto, jogando contra uma equipe bem mais fraca, abre 2-0 no primeiro tempo. Qual a motivação, né? Nenhuma. Qual motivação para continuar num ritmo alucinante? O trabalho está feito. A necessidade de buscar mais gols, de cruzar mais bolas na área, que é o que gera escanteios, simplesmente some. O volume de jogo desaba. Desaba, porque o objetivo principal já foi alcançado, o time entra em modo de economia de energia. Faz todo sentido. A necessidade é a mãe do volume, não a qualidade técnica. É curioso porque nesse caso do Porto, a gente viu um time que praticamente desistiu de atacar por excesso de conforto. Sim. Mas e quando o time desiste por outra razão? O jogo do Benfica contra o Famalicão foi um exemplo disso, mas com uma dinâmica totalmente diferente, né? O placar foi só 1-0. Totalmente diferente e, na minha opinião, até mais complexo. O relatório chama esse jogo de o bloqueio lusitano. O roteiro foi o seguinte: Benfica faz um gol aos 34 minutos do primeiro tempo e fim de jogo. Acabou ali. Acabou. O time ativou o modo gestão com um placar mínimo e nunca mais ameaçou de verdade. E o pior, o adversário, Famalicão, foi descrito no relatório com uma palavra: nulo. Nulo. Incapaz de chutar uma bola no gol. O jogo virou uma troca de passes no meio-campo por 60 minutos. E teve um detalhe nesse jogo que me deixou com a pulga atrás da orelha. O relatório aponta uma anomalia de arbitragem. O jogo teve 32 faltas, que é um número bem alto. Um jogo super picotado. Muito alto. Mas só um cartão amarelo. Como assim? Aí está a armadilha. Quem olha só o número de faltas pensa, esse jogo vai ter uma chuva de cartões. Era a aposta lógica. Claro. Mas o modelo não contava com o fator humano. O perfil do árbitro. Ele era extremamente leniente, deixava o jogo correr, conversava mais do que punia. E o relatório conclui de forma brilhante. Faltas altas,
plus juiz leniente igual armadilha. Uma armadilha. É uma variável que um modelo puramente estatístico tem dificuldade de pegar, sabe? E a segunda lição desse jogo é que mesmo uma vantagem magra de 1-0 não garante pressão se o adversário não oferece risco algum. Se o outro time é inofensivo. Isso. O Benfica olhou para o Famalicão, viu que eles não iam chegar nem perto do gol e pensou, pra que correr mais? O jogo morreu tecnicamente. Caramba, então o modelo agora vai ter que virar uma espécie de psicólogo de árbitro, começar a analisar o histórico de cada um para saber se ele é mais punitivo ou deixa rolar. No fundo, é quase isso. A análise de dados está chegando nesse nível de granularidade. Não basta saber a média de faltas de um time, você precisa cruzar com a média de cartões do árbitro da partida. O contexto é tudo. O contexto é tudo. E falando em contexto, o terceiro jogo é a aula magna sobre eficiência. Vitória Guimarães 1, Sporting 4. O apelido já entrega, o sniper letal. Esse jogo foi bizarro. Eu lembro de assistir e a sensação era de um massacre completo do Sporting. Mas aí eu pego o relatório e vejo um dado que me deixou de queixo caído. Eu sei qual é. O Vitória, que perdeu de 4-1, finalizou mais vezes que o Sporting. Foram 17 chutes do Vitória contra 16 do Sporting. Cara, que loucura é essa? Como isso é possível? É a diferença brutal entre qualidade e quantidade. O Sporting foi o sniper perfeito. Chegou poucas vezes, mas cada chegada era tipo uma facada no peito do adversário. 4 gols em pouquíssimas chances claras. Cirúrgico. Enquanto isso, Vitória estava no modo desespero. Perdendo em casa, a torcida pressionando, e aí começa o festival de chutes de fora da área, sem direção, bola na arquibancada. Puro volume. Puro volume sem qualidade. É o que o relatório batizou de volume do azarão reativo. Volume do azarão reativo. Gostei do termo. Define bem aquela situação. Exatamente. E isso criou outra armadilha. O modelo, nos mercados de resultado, goals e handicap, do Sporting, teve uma performance chamada de síntese perfeita, 100% de acerto. Perfeito. Mas onde ele errou, no mercado de quem chuta mais, a aposta lógica era no Sporting, o time superior, o favorito, mas a lógica do jogo foi outra. A lógica do desespero. A lógica do desespero do time mais fraco gerou mais volume de chutes ruins, enquanto a eficiência do time mais forte tornou o volume desnecessário. A lição aqui é clara. Um time sniper não precisa de volume para ser letal, e isso pode inverter completamente a lógica de quem finaliza mais. Ok, depois de destrinchar esses 3 jogos, fica muito claro que essa rodada foi uma aula sobre como a necessidade e o roteiro do jogo às vezes falam mais alto que a qualidade técnica. Sem dúvida. A pergunta que fica é, com todas essas armadilhas, com esses erros nos mercados de volume, como ficou a performance geral do modelo? Deu para salvar a rodada? O modelo passou de ano? Passou. E com uma nota boa. E o legal é ver como o relatório apresenta isso com total transparência. Vamos aos números. Na média da síntese de indicadores que pega os mercados principais, a taxa de acerto foi de 66,6%. 66,6%. O próprio relatório admite que ficou um pouquinho abaixo da meta de 70%. Mas, e aqui está o ponto-chave, ele imediatamente aponta o porquê. A queda foi causada justamente pelas apostas em volume, em cantos e chutes nos jogos do Porto e do Benfica. Ah, então foi um erro localizado. Exatamente. Ou seja, não foi um erro aleatório, foi um erro com nome e sobrenome que a gente acabou de dissecar aqui. Então o modelo sabe exatamente onde errou e por quê. Isso já é uma vitória. Sem dúvida. E aí, quando a gente olha o quadro geral, a média da lista completa, que inclui todos os mercados, o resultado foi de 63,8%. E aqui o relatório crava em letras garrafais. Meta de 60% atingida. Meta atingida. Isso é o mais importante. A performance foi sustentada pelos mercados que dependem mais da qualidade técnica pura, como resultado final, handicap e gols. Eles foram a base sólida que segurou o resultado geral, mesmo com a turbulência nos mercados de volume. Entendi. A leitura que se faz é extremamente positiva. O núcleo do modelo é forte e os desvios serviram como um aprendizado valiosíssimo. Então o grande estalo dessa análise toda foi essa separação.
Uma coisa é prever quem tem mais chance de ganhar o jogo, outra completamente diferente é prever quem vai ter mais escanteios. Perfeito. Eu vou até roubar a frase final do relatório porque ela resume tudo de um jeito brilhante. Enquanto o resultado e gols seguem a lógica da qualidade técnica, o volume segue a lógica da necessidade. Isso é muito bom. É uma síntese perfeita, e o mais legal de um relatório como esse é que o aprendizado não morre na análise, ele vira ação, ele evolui o modelo. Sim, O documento termina apresentando a estratégia V9.0, que são os ajustes que serão implementados a partir de agora. É a máquina aprendendo com os próprios erros. essa é a parte mais legal. Como a máquina ficou mais inteligente depois dessa rodada? Basicamente, ela ficou mais cética, mais malandra, talvez. A estratégia V9.0 tem 3 pilares. Primeiro, para um time com perfil sniper, o foco agora é total em gols e handicap. Aposta em over-escanteios para esse tipo de time Esquece. vai ser evitada ou feita com muito mais cautela. O modelo aprendeu que eficiência e volume podem ser inimigos. Ok, faz sentido. E o segundo pilar deve ser sobre os jogos travados, imagino. Exatamente. Para jogos com muitas faltas, a análise do perfil do árbitro se torna obrigatória. Se o juiz da partida tem histórico de ser leniente, de poucos cartões, o mercado de cartões é visto como uma zona de perigo. Certo. O modelo vai pensar 2 vezes antes de entrar. E o terceiro ajuste é sobre o modo gestão. Se um time favorito faz 1-0 cedo, o modelo vai começar a considerar ativamente apostas em under volume no segundo tempo, especialmente em escanteios. Ele aprendeu que um favorito satisfeito tira o pé do acelerador. Isso é fascinante. O modelo está aprendendo a ler as entrelinhas do jogo. Ele não está só calculando força. Está tentando prever comportamento. Esse time vai se acomodar. Esse juiz vai ser rigoroso. Parece algo muito mais humano. É o próximo passo da análise esportiva. É quantificar o imponderável. Resumindo a evolução, o relatório diz que o modelo se tornou mais cético quanto ao over desnecessário. Ele não vai mais assumir que um time forte vai continuar atacando só porque pode. Ele pergunta, precisa? Ele agora pergunta, ele precisa? Resumindo tudo então, a gente pode dizer que a grande lição dessa rodada não foi sobre estatística, mas sobre narrativa. Sobre aprender a ler o roteiro do jogo. Sim, perfeito. Não adianta só saber que o favorito tem 90% de chance de ganhar. A pergunta agora é, como ele vai ganhar? Vai ser um sniper que resolve com 3 tiros? Ou vai fazer um golzinho e entrar em modo gestão, matando o jogo? Fica claro que a eficiência, que a gente sempre vê como uma virtude, pode ser a maior armadilha para quem tenta prever o volume de um jogo. Perfeito. E isso deixa um pensamento final aqui pra gente, uma provocação. O que a gente viu na prática foi um algoritmo aprendendo a ser mais malandro, mais desconfiado. Isso nos leva a uma questão quase filosófica. Até onde um modelo estatístico consegue prever a psicologia de uma partida? Porque a decisão de um técnico de tirar o pé, de um jogador de não dar um pique a mais, não é só tática. É comportamento. É gestão de energia, é comportamento humano, é avaliação de risco. A próxima fronteira para análises como essa talvez seja exatamente essa: quantificar não apenas a necessidade objetiva de um time vencer, mas o desejo subjetivo de simplesmente parar de se esforçar quando o serviço já parece feito. É tentar colocar na conta o já tá bom. É, tentar colocar na balança o cansaço, a satisfação, a malandragem, e aí, meu amigo, a coisa fica complexa de verdade.